vamos mudar de assunto. Quero falar com você sobre a alta nos juros aqui no Brasil, que tem gerado conflito entre o governo e o Banco Central. Recentemente, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, foi ao Senado prestar esclarecimentos sobre o assunto e foi criticado por parlamentares. Campos Neto rebateu dizendo que a taxa de juros vai além da inflação e é consequência de outros fatores como o alto endividamento público. Mas afinal, como essa taxa de juros elevada impacta na nossa vida? Eu vou conversar sobre esse assunto com o mestre em economia, Presley Vasconcelos, que está conectado aqui com a gente. Presley, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, seja muito bem-vindo a esse café. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês, agradeço o convite e espero que consigamos esclarecer as dúvidas em relação à taxa de juros. Vamos tentar esclarecer essa questão que para muita gente é bastante complicada, né? A gente tem hoje uma taxa Selic fixada em mais de 13%. Explica para a gente o que é essa taxa e de que forma prática, como que ela influencia aí na nossa vida. Bem, a taxa Selic ela é a taxa mestre de juros. Eu costumo chamá-la e definir como o valor do dinheiro no tempo. Então, seja para você pegar emprestado ou você emprestar em formato de investimento, o quanto que você vai receber ou pagar no final desse período é definido com base na taxa de juros. E ela influencia em vários aspectos, né? Na vida diretamente nossa, para quem toma empréstimo, por exemplo, as dívidas podem ficar mais caras, porque se o preço do dinheiro no tempo, para nós permanecermos com o dinheiro no tempo, está aumentando ou está alto, isso quer dizer que está caro. Então, o inverso também procede, ou seja, se a taxa de juros vai baixando, o empréstimo, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, acaba também fazendo e ficando mais barato nesse sentido. Outras questões também influenciam na atividade econômica, porque como o crédito fica mais caro, as empresas também deixam de investir, abrir novas filiais, contratar mais, fazer novos negócios, e isso trava um pouco a nossa economia como um todo. Então, aquele momento que a pessoa vai fazer um financiamento de um imóvel, de um carro, ou até mesmo de itens básicos, como uma geladeira, uma televisão, e ela percebe que a taxa de juros vai fazer com que aquele produto fique muito mais caro. E aí, nesse sentido, é diminuído também a atividade econômica, porque as pessoas deixam de comprar. E é justamente por isso que a inflação abaixa, né? Porque as pessoas deixam de comprar e aí os preços acabam sendo reduzidos. Então, a gente pode dizer que é um remédio bem amargo, né, Presley? E o que é preciso para que a taxa de juros caia? Então, atualmente, como você bem explicou, é utilizada a taxa de juros como um remédio para combater a inflação. A inflação, para ser resolvida com apenas a taxa de juros, ela é uma inflação que nós na economia chamamos de inflação da demanda, que é exatamente isso, mais pessoas querendo comprar, logo aumenta-se o preço. Então, o que você faz? Você dá um choque na economia para você diminuir o choque na economia através da taxa de juros, para você diminuir os preços. Na inflação brasileira, nós temos uma inflação híbrida, que não é apenas do lado da demanda, mas também do lado da oferta, que é o encarecimento de matéria-primas e outras coisas. E aí, o que nós precisamos, né? O Banco Central já salientou várias vezes que eles precisam de uma redução na inflação para conseguir diminuir a taxa de juros, né, sob esse pressuposto. Então, basicamente, esse entrave entre o governo e o Banco Central é para alinhar as expectativas. Só que a gente já está observando que nos últimos meses a inflação já está diminuindo, sobretudo a dos alimentos. A cesta básica, por exemplo, em mais de 15 capitais já foram observados que os preços foram reduzidos. Então, ali agora é mais uma questão de orquestrar os interesses das duas instituições. O governo tem batido muito nessa questão, né, nessa tecla aí de baixa de juros e tudo mais. O Banco Central ainda não decidiu fazer essa redução. Fato é que fica essa expectativa, né? E como que eu posso me proteger dessas taxas de juros tão elevadas? Então, a proteção, ela funciona de acordo com a decisão de escolha, né? Então, quando você tem uma taxa de juros muito alta, como eu disse, o crédito vai ficar mais caro. Então, às vezes, as pessoas não têm conhecimento de quanto está a taxa de juros naquele período. Que é que eu costumo conversar com as pessoas, explicar principalmente para os meus alunos que nós fomos ensinados a fazer escolhas econômicas pensando no ciclo da vida e desconsiderar o ciclo econômico. Por exemplo,
agora não é o melhor momento para se comprar um imóvel. Por quê? A taxa de juros está alta. Então, se você pretende comprar um imóvel ou qualquer tipo de compra a juros, é interessante que você espere essa redução da taxa de juros. Outra questão também sobre o ponto da atividade econômica é fazer, nesse período de choque para reduzir a atividade econômica, entender que é necessário pensar no futuro. Então, fazer uma contenção de gastos, reduzir um pouco ali, o seu critério de endividamento para os próximos anos, porque a gente não sabe como ficaria ou como ficará a taxa de juros nos próximos meses, visto também essa questão desse embate, né? Mas tudo indica, talvez até o final do primeiro semestre a gente já consegue uma taxa de juros mais baixa. Tá explicado. E com o crédito custando mais caro, fica difícil para honrar todas as contas do mês, né? O endividamento no Brasil tem aumentado, batido recordes recentemente. Eu quero chamar agora para a nossa conversa a educadora financeira Aline Cristina, está conectada com a gente também. Aline, bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, Wilker, bom dia, tudo bem com vocês? É uma satisfação estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante para o nosso país, né? Satisfação recebê-la também, com certeza um assunto importante, porque a gente sabe, né, que quando os preços estão altos, os juros estão altos, o pessoal não consegue pagar as contas ali do mês e acabam recorrendo a crédito para dar conta das contas ali, para bancar as despesas do dia a dia. E aí não tem jeito, né, Aline? O endividamento acaba acontecendo. Com certeza. Hoje nós estamos no maior índice de endividamento, né, desde quando começaram aí a verificar o endividamento. Então, hoje nós estamos na maior taxa e o que a gente chama de vilão hoje para a maior parte dos brasileiros são o cartão de crédito. Então, hoje muitas pessoas elas não estão sabendo como lidar com isso. E como o Presley até mesmo falou, com essa alta de juros, tudo vem descompensando aí para nós todos brasileiros, né? Agora, qual o primeiro passo para se livrar das dívidas, especialmente as dívidas ali que têm taxas de juros? O Presley já explicou muito bem que essas dívidas aí, que essas taxas estão altas e isso pode ser perigoso para o nosso orçamento, né? Eu falo que o primeiro passo é a gente entender como funciona a nossa vida financeira. Como a gente não foi ensinado a ter essa educação financeira, saber o nosso custo de vida, antes da gente olhar para a taxa de juros, para o que a gente está devendo, a gente precisa entender como está a nossa vida, o nosso consumo. Fazer ali corte de gastos, coisas que a gente não precisa, fazer entender realmente ali como funciona a nossa família e como a gente pode melhorar para reduzir esses gastos. Esse, para mim, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é realmente verificar as dívidas, né? Para a gente começar a sanar essas dívidas. Uma coisa que eu escuto muito por aí, e eu quero muito atentar as pessoas, é que a gente fica muito preocupado com a dívida de altos juros, né? A gente fica ali, preciso pagar logo o meu cartão de crédito. Mas eu quero muito atentar as pessoas, primeiramente, a gente precisa se atentar às dívidas de risco. O que significa isso? Significa que a gente precisa entender se a gente tem alguma dívida que tem algum bem de garantia, que a gente pode perder esse bem, como um carro, como um financiamento imobiliário. Então, primeiramente, a gente combate essas dívidas de risco e depois a gente faz um plano de ação para a gente combater essas outras dívidas. Tá certo, fica a dica aí, dica importante para quem está se enrolando nesse tipo de dívida. E existe uma forma correta de tomar crédito emprestado, ao seu ver, Aline? Ou o ideal é a gente não usar? Nem todas as dívidas eu falo que são dívidas ruins, né? Às vezes a pessoa ela está com uma dívida, ela está já endividada e ela precisa trocar uma dívida de juros mais alto por uma de juros mais baixo também. Então, claro que tudo sendo pensado de uma forma correta, sendo que a gente precisa entender se aquela taxa, se aquela parcela vai caber no bolso. Por isso que lá no primeiro passo eu falei, entender como funciona a vida financeira, quais são os custos de vida, para entender se aquela parcela ali vai caber realmente no bolso. Então, fazer uma troca de juros, pegar um crédito para você, às vezes, aplicar no seu negócio para fazer ele crescer. Então, tem todo um quesito que a gente precisa analisar para pegar crédito. Tem que negociar também, né? Você acha que a gente consegue ali, ao conversar com o banco, conseguir uma taxa melhor ou pegar uma conta de um banco, passar para outro? Isso tudo pode ser um bom negócio para a gente, para nós consumidores? Com certeza.
Hoje temos muitos bancos que a gente pode verificar, fazer aquela pechincha mesmo. Verificar quais são as taxas de um banco, ir lá no outro e falar, olha, eu tenho uma taxa melhor, verificar ali qual que é o bom relacionamento que você tem com o seu banco. Hoje a gente tem muitos bancos digitais que são bons também, que a gente pode ter linhas de crédito ali dentro desses bancos. Então, vale muito a pena a gente pechinchar e a gente não acreditar em tudo que, às vezes, até mesmo o nosso gerente fala. A gente tem que estar munido ali de conhecimento, né? Para que as pessoas não passem a gente para trás. Eu brinco, né, de passar a gente para trás mesmo. Então, estar munido de informação é um ponto muito importante na hora da gente adquirir um crédito, na hora da gente tomar as nossas decisões. Tá certo, então a gente precisa sempre ficar atento e fazer aquele bom negócio para nós, né? A gente tem que ser dono da nossa vida financeira. E aí, para sair das dívidas, não tem jeito, né? A gente precisa economizar, não tem segredo com relação a isso.